Boa noite, pode sentar-se. Você que nos visita, muito obrigado pela sua presença. E a gente espera de coração que o mais breve possível você deixe de ser um visitante e se torne um pibarense. Esse é o desejo do nosso coração e estamos dispostos a fazer o possível e pedir ao Deus do impossível para que faça aquilo que está te impedindo de ser um pibarense. Quero registrar aqui, que o nosso pastor está quase sem voz e hoje à tarde ele ainda conduziu o conselho de líderes e coube a mim a importante e nobre missão de trazer a palavra de Deus nessa noite. Ore pelo pastor, ele está aqui, mas precisa restabelecer a sua voz. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Atos 3, 1 a 10 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. Bem, se você está em célula, você já deve estar pensando assim: estudei isso essa semana, discuti isso ontem lá na célula, quem se reuniu ontem, foi maravilhoso, nós aprendemos sobre o poder da igreja, a atuação do Espírito Santo através de Pedro, e agora o Max vem ler o mesmo texto e eu vou ouvir tudo de novo? Não. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o ponto de vista desse homem, que a Bíblia não diz o nome, não diz nada sobre a sua família, só diz que ele era um paralítico, ou um coxo, ou um aleijado, dependendo da tradução que você tenha. A verdade é que fiquei pensando sobre o que poderia falar depois do salto. Nós fomos curados, as nossas mentes e o coração foram curados pelo Senhor durante o salto. E se você esteve aqui durante os 3 dias, você experimentou tudo isso que eu estou dizendo para você. E então o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, o resultado de uma vida curada, ou as consequências de uma vida curada. Já que eu fui curado, deve haver algum propósito nisso. Como vai ser a minha vida depois da cura? Para onde caminhar depois de ser curado? O que acontece com alguém curado? Mas antes de extrairmos todas essas lições, nós precisamos nos situar um pouquinho nesse texto.
O texto diz que eles subiam para o templo para orar. O templo de Jerusalém, ele havia passado por uma reforma. E nessa reforma ficou bem delimitado as suas áreas, ou aliás, na sua construção, já havia ficado delimitado as suas áreas, e havia então o pátio dos gentios, que era onde ficava essa porta formosa, depois tinha o pátio das mulheres, e depois tinha o pátio dos homens judeus, que era onde ficava o átrio, onde ficava o local de adoração. Esse homem, por força da lei, do costume, da religiosidade, ele não podia passar do pátio dos gentios, porque todos os estrangeiros, todos os doentes, todos os paralíticos ficavam delimitados pela porta formosa e dali não poderiam passar. O interessante é que essa porta chamada Formosa era uma porta muito grande, uma porta muito bela e rica. O nome já diz isso. Era uma porta formosa. Alguns acreditam que ela tinha cerca de 20 a 25 metros de largura. Mas essa porta, por onde as pessoas passavam, apesar de toda a sua suntuosidade, toda a sua riqueza, era ali que estava esse homem paralítico e sendo impedido de chegar ao lugar da adoração. Na porta formosa, Pedro e João se encontram com aquele paralítico. Um paralítico de nascença que era colocado ali todos os dias. Mas quem era esse homem? Atos, no capítulo 4, no versículo 22, vai dizer que ele era um homem de mais de 40 anos de idade. Seu nome não é dito na Bíblia, mas ele é considerado como um sem esperança, um sem futuro, lá na minha terra diz que é um Zé Ninguém, um pobre coitado, que não havia sobre ele nenhuma expectativa. Ele era conhecido das pessoas que chegavam para a adoração. As pessoas chegavam e passavam por aquela porta e viam aquele homem ali. Já há muitos anos que alguém o levava e o deixava à porta. Sobrevivia das esmolas dos judeus piedosos que frequentavam o templo. Sua família talvez fosse muito pobre. Muito pobre. Talvez já o tinham desistido dele por acreditarem que havia sobre ele uma maldição, por isso ele havia nascido paralítico. O homem paralítico, desde o seu nascimento, ele representava para aquela cultura alguém amaldiçoado, alguém sem privilégios. As pessoas olhavam para ele e diziam: será que os seus pais pecou e sobre ele está recaindo esta maldição? Olha, esse homem não pode entrar, ele não pode passar dessa porta. Ele precisa ficar por aqui mesmo. Ele não é digno de entrar no pátio da adoração. Ele não tinha escolhas. Ele não tinha opções. Mas, nesta noite, nós vamos aprender algumas lições com esse homem. Algumas lições, algumas características de uma pessoa curada. E, rapidamente, nós vamos entender que nós nos parecemos muito com esse homem. A primeira delas é que os discípulos estão chegando, Pedro e João olham para aquele homem, vê, como aprendemos lá na célula, olha com um olhar de compaixão,
vê a necessidade e diz, olha para ele, olha para nós não temos prata nem ouro, ou seja, nós estamos num lugar de uma porta riquíssima, mas nós não temos nada do que essa porta possui. Nós não temos riqueza, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. E então Pedro diz o texto, no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus o Nazareno, ande. No versículo 7, segurando pela mão, ajudou-o a levantar, e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos ficaram firmes. E como o pastor Luciano sempre diz, no versículo 8, está caracterizado que ele era um pibarense, ele deu um salto. E nesse salto, quando ele sente que fisicamente ele estava restaurado, ele não se contenta, ele levanta. Aquele homem nunca havia experimentado ficar de pé. Ele sempre chegava àquele local pelas mãos dos outros. Geralmente, queridos, esse levantar das pessoas é característica de quem é tocado pelo Senhor. Em Cafarnaum, nós vimos aqui também, domingo passado, a representação de um homem que foi descido do telhado. E quando Jesus olha para aquele homem, perdoa os seus pecados, Jesus diz assim, olha, levanta, pega a tua cama e vai embora. É característico de aqueles que se encontram com Jesus, não permanecer na mesma posição em que se encontram. Jesus decide levantar as pessoas. Nenhuma pessoa que se chega a Jesus continua prostrada. Em outro momento, Jesus encontra um jovem. Lucas capítulo 7, versículo 14 e 15. Jesus está chegando numa cidade e as pessoas estavam indo para o cemitério levar o filho de uma viúva. Jesus encontra aquele moço, e diz, jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus não quer que continuemos da mesma forma que estamos. Uma pessoa curada por Jesus não fica do jeito que está. Ela se levanta, ela ergue-se. Ela sai de sua posição de estagnado para uma nova postura. Uma pessoa curada por Jesus jamais ficará prostrada. Jesus devolve a essas pessoas, a todas elas, um sentimento de pertencimento. Olha, a um ele disse assim, vai para a tua casa, vai encontrar os teus. A outro, vai anunciar quão grandes coisas o Senhor lhe fez. A outro ele disse, não conte nada para ninguém. Mas o importante é que Jesus disse, saia do lugar onde você está. Como igreja do Senhor, como pessoas curadas, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa espiritualidade, o Senhor está nos dizendo nesta noite, saia e comece a andar, levante-se dessa prostração que você estava nela e comece a viver novas experiências que eu tenho para você. Jesus quer que você levante-se para viver uma nova vida. Jesus não nos curou para ficarmos parados, para ficarmos indiferentes, ficarmos restritos, ficarmos confinados a um espaço. Ele nos curou para que fiquemos de pé e testemunhemos da sua graça e do seu amor. Você e eu fomos curados para sairmos da posição de mendicância que nos encontrávamos.
Chega de ser alimentados pelos outros. Chega de viver as expectativas que os outros colocam sobre nós. Chega de viver no lugar onde as pessoas te colocaram. E fique de pé e comece a experimentar das maravilhas que o Senhor tem para aqueles a quem Ele cura. Há alguns domingos o Senhor tem nos dito para sairmos, para vivermos novas experiências. Os últimos 3 domingos, o Senhor nos falou claramente para nós vivermos as nossas experiências com Ele, para nós sairmos da nossa letargia, da nossa inércia, e subirmos o monte, e de pararmos de achar que outros precisam ir no nosso lugar. A atitude de Jesus ao curar aquele homem, e aquele homem então ficar de pé, ele se levanta e olha para si mesmo e diz assim: agora eu posso caminhar, agora eu posso ir ao lugar de adoração. Aquilo que me impedia de estar no átrio da adoração, aquilo que me impedia de estar próximo às outras pessoas, à congregação, à reunião de oração, já não é mais um impedimento, porque agora eu tenho acesso, agora eu posso ir, eu não preciso mais ser conduzido por outras pessoas. O Senhor não te curou para você continuar sendo quem você era. Ele te curou para que você dê novos passos, para que você viva novas experiências, para que você suba ao monte, para que você não precise terceirizar as coisas como você vinha terceirizando. A segunda palavra que nos chama a atenção nesse texto é que esse homem agora de pé, ele não se contenta com caminhar. E diz o texto que ele começa a andar e ele começa a saltar, a dar saltos pelo espaço, pelo templo. Quando aquele homem olhou para si e viu que os seus tornozelos estavam firmes, e que agora ele podia caminhar, meu irmão, ele começou a correr, ele começou a pular, ele começou a vibrar com aquilo que o Senhor havia feito na sua vida. Ele nunca aprendera a andar. Psicologia nenhuma explica isso. Como que um homem que até então nunca havia andado, agora começa a saltar pelo templo. Mas sabe por quê? É porque estava se cumprindo a profecia que Isaías havia dito a respeito de Jesus, que quando ele viesse, lá no capítulo 35, no versículo 6, diz assim: então os coxos, os paralíticos, saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Estava se cumprindo mais uma vez a palavra de Deus. Quem está curado por Jesus não se contém em apenas ficar de pé, ele desafia a lógica humana. Quem é curado por Jesus quer demonstrar uma nova vida, um novo jeito de ser, uma nova alegria, um novo jeito de caminhar. Hoje à tarde, no Conselho de Líderes, nós ouvimos o testemunho de uma irmã que se rendeu a Cristo, porque ela viu o novo jeito de ser do seu marido, a nova postura dele como marido dentro de casa, a nova busca dele pelo eterno. É um novo jeito de caminhar, é um novo jeito de andar, contraria a lógica humana, mas é um novo homem. Quem está curado pelo Senhor, passos curtos não são suficientes. Aquele homem se sentiu livre. Ele olhou à sua volta, talvez ele olha para aquelas pessoas que haviam levado ele, deixado ele ali, ele começa a passar por eles e fala:
agora eu volto para casa sozinho, agora eu tenho meu próprio caminho, agora eu vou onde eu desejo ir, onde o Senhor me levar, mas o fato é que eu não dependo mais de vocês para caminhar para o templo. Eu agora quebrou uma barreira, o Senhor não me curou apenas fisicamente, Ele restaurou a minha espiritualidade, as minhas emoções, e eu posso correr, eu posso saltar. E o interessante, queridos, é que ele não fica só nisso. Ele levanta-se, ele anda, ele salta. E eu imagino aquele homem pegando Pedro e João pela mão e começa a correr com eles. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Eu sei que eu parei vocês um pouquinho, talvez vocês já estão até atrasados para o momento de oração, mas eu quero orar junto. Eu quero buscar a Deus junto com vocês, eu quero estar onde vocês estão. E no versículo 8, diz que depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O homem levanta-se, o homem salta e o homem louva a Deus. Uma pessoa curada verdadeiramente pelo Senhor experimenta essas maravilhas em sua vida. Agora aquele homem podia entrar no templo. Agora a porta formosa já não era mais uma barreira para a sua vida. Pela primeira vez ele podia entrar no templo, e imagine a cena, aquele homem olhando, eu nunca vi isso aqui, tem isso aqui, passou pelo pátio das mulheres e entrou no pátio dos judeus, para adoração, para a oração ao Senhor, para o momento do sacrifício. Aquele homem estava bradando louvores continuamente ao Senhor. Ele havia sido curado por Deus e ele não conseguia reprimir a alegria e o louvor que eram contínuos na sua boca. O outrora paralítico entra saltando junto com Pedro e João, porque ele havia pedido esmolas àqueles homens de Deus, mas o Senhor lhes deu pernas saudáveis. Aquele homem havia pedido uma moeda, coisa física, coisa que acabaria ao final do dia, quando ele comprasse os seus alimentos. Mas o Senhor lhe deu uma nova direção de vida, o Senhor restaurou as suas pernas, restaurou a sua dignidade, restaurou para que ele pudesse o adorar e servi-lo em espírito e em verdade. Queridos, nós não fomos curados à toa. Nós não fomos curados para vivermos uma vida medíocre, uma vida limitada. Mas o Senhor nos curou para vivermos coisas extraordinárias, para falarmos do seu amor, para testemunharmos dos seus feitos. Ações de graças fluíam dos lábios desse homem, que outrora era um paralítico. Não houve ninguém que fosse capaz de silenciar a sua voz, porque ele estava cheio da alegria do Senhor. A adoração, querido, daquele homem era uma resposta natural de um homem que é tocado pelo próprio Deus, de um homem que é restaurado pelo Senhor. Um homem que chegava carregado todos os dias, agora estava experimentando andar, saltar, correr, e estar onde todos podiam estar adorando o Senhor. E eu pergunto a você nesta noite,
A cura tem lhe causado uma nova direção? Ou você está satisfeito com a tua cura e tem ficado onde mesmo você está? A cura do Senhor na tua vida tem lhe causado nova alegria? Ou você ainda continua olhando para trás, olhando para aqueles que te carregavam e te deixavam naquele lugar? A cura do Senhor tem lhe dado nova companhia, ou você ainda continua andando com aquelas pessoas que não podem fazer nada por você, apenas te colocam num lugar para que você continue pedindo esmolas? Uma pessoa curada tem novas companhias. O texto do versículo 11 diz que, apegando-se a Pedro e João, aquele homem entra no templo. As companhias, as pessoas que levavam ele já não eram mais agradáveis para estar com ele, porque ele queria estar com aqueles homens cheios do Espírito Santo, porque aqueles homens se tornaram referências em sua vida. O texto diz que as pessoas olhavam para ele e o reconheciam e diziam: não é esse, aquele que a gente vive dando esmola ali fora? Como agora ele entra saltando pelo templo? Como que agora ele passa correndo com Pedro e João? Por que agora ele está com novas pessoas? Por que agora ele vive essa alegria? Verdadeiramente esse homem experimentou um milagre. De paralítico, carregado pelos outros, aquele homem agora começa a caminhar com as suas próprias pernas. Ele tem autonomia de vida. A alegria dele é grande. O homem curado entra no templo. Talvez ele entoasse o Salmo de número 30, nos seus versos 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Ou quem sabe ele usou o Salmo 86, que diz: de todo o meu coração te louvarei. Senhor meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu livraste-me das profundezas do inferno. Queridos, a salvação é para todos. Todos podem experimentar a cura do Senhor. Todos podem experimentar o poder sobrenatural do Senhor e viver novas experiências com o Senhor. O Senhor deseja curar-nos da nossa enfermidade chamada pecado e dar-nos um novo sentido de vida. O homem levantou porque ele foi fisicamente curado. Ele saltou porque as suas emoções foram restauradas. E ele louvou a Deus porque ele estava espiritualmente curado pelo poder do Senhor. A obra que Deus faz em nossas vidas, queridos, ela é completa. Deus não quer dar uma solução temporária para você. Deus não tem esmolas para você. Deus não tem recursos finitos para você. Deus tem o céu, Deus tem a salvação, Deus tem a vida eterna. Aquele homem havia pedido algo para aquele dia, talvez. Como um moço outro dia me disse assim: me dá o dinheiro para comprar uma marmita. Para aquela hora, para aquele momento. Mas ele encontrou a igreja do Senhor. Ele encontrou Pedro e João, que lhe ministraram sobre a sua vida. E ao ser curado, ele nunca mais foi o mesmo.
Você pode experimentar um poder restaurador que lhe devolva os movimentos, que firme bem os seus pés e os seus joelhos, que lhe arranque da miséria e restabeleça a sua dignidade, para que você dê saltos diante do Senhor e o nome dele seja glorificado. Esses pés e esses joelhos, esses tornozelos que você tem, desconjuntados, talvez seja a sua vida espiritual, talvez seja o seu casamento, a sua família, a sua célula, o seu ministério, seja lá o que for, Jesus pode restaurar, Ele pode te curar, Ele pode completamente mudar o destino da sua vida. E eu te digo, você não precisa mais ficar fora do templo, olhando para a beleza daqueles que passam e entram para o lugar de adoração. Você pode ainda hoje entrar, celebrar, saltar de alegria, porque Ele abriu a porta, chamada Jesus Cristo, que está escancarada para você passar. Basta você recebê-lo em seu coração, basta que você confesse-o diante do Pai, e assim você dará saltos de alegria para a vida eterna. Se você ainda não foi curado, se você ainda está deitado, sentado, prostrado em um chão sujo e imundo, onde o diabo te lançou, não perca tempo. Recorra ao Senhor nesta noite. Creia em Jesus e experimente a cura dele, e nunca mais você será o mesmo. Se você ainda não tomou essa decisão, tome. Experimente o Senhor. Creia no seu poder. Ele deseja curar, Ele deseja restaurá-lo. Ele deseja você dar saltos de alegria. E as pessoas olharão para você e dirão, mas não é aquele que adulterava? Não é aquele que mentia? Não é aquele que usava drogas? Não é aquele que estava na lama? Sim, agora ele é uma nova criatura, porque o Senhor o curou, porque o Senhor o transformou. Curve a sua cabeça.